Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós estamos na primeira aula sobre o módulo básico de metabolismo. E aí, meninos, pensar em metabolismo é você pensar claramente em reações químicas, né? Então, o metabolismo, quando você escuta essa palavra, né, o metabolismo está acelerado, está isso, está aquilo, estão se referindo às reações químicas que formam o nosso corpo. Mas na prática, se você expande um pouco mais essa ideia, as reações químicas é o que promove, né, o nosso funcionamento. Então, todo o funcionamento dos seres vivos é baseado em reações químicas. Então, a gente poderia, tá, de uma forma indireta, dizer que o nosso metabolismo nada mais é do que o funcionamento do nosso corpo, tá ok? Mas lembrem-se que a definição, né, mais direta é a de que o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas de um ser vivo. Tranquilo? E na prática reflete o nosso funcionamento. Bom, como é que é essa ideia, né, de reações químicas dentro do nosso corpo? A maioria delas ocorre em um modelo chamado de vias metabólicas. As vias metabólicas são uma sequência de reações químicas que são interdependentes, então uma depende da outra para acontecer, e que elas levam a um produto final. Então você tem várias reações com propósitos em comum que vão levando um ao outro, um ao outro, um ao outro, até chegar no produto final. E isso é o que nós chamamos de uma via metabólica. Então aqui eu tenho um exemplo de uma via metabólica muito simples, né? Onde eu tenho três substâncias: substância A, substância B, substância C. Tá? Alguma substância. E aí nós temos aqui a substância A sendo convertida na substância B. Então aqui rolou a reação química. Toda reação química no nosso corpo é catalisada por enzimas, né? Nunca se esqueçam disso. Então aqui eu tenho, né? Vou pôr assim, ó, enzima X, tá? Não, qualquer, né? Então uma enzima X transforma a substância A na B. Aí a B ser transformada na C ocorre por meio de uma outra enzima. Vamos chamar aqui de enzima Y. Tranquilo? Então, duas enzimas que elas funcionam em uma via metabólica, em uma cadeia, né? Vocês percebem que se você tiver uma mutação, se você tiver algum problema, por exemplo, na enzima Y, então você não tem essa enzima, não interessa muito a X, porque você não vai chegar no produto final, né? Então, se eu não tenho a Y, a pessoa transforma o A no B, mas não transforma o B no C, então você não tem aquele produto final que é o que está associado a algum fenótipo, alguma característica ou alguma função do corpo, né? O C é o produto final. Então você vai ficar com o intermediário, vai ficar com o B, né? Então percebam que toda a via metabólica ela é interdependente, ela é conectada, né? Se eu reduzo uma das enzimas, eu diminuo a atividade aqui de uma delas, então diminuir a atividade da X, a Y vai se tornar irrelevante, né? Porque se eu interrompo a X, eu não transformo o A no B. Se eu não transformo o A no B, o Y não tem o B para poder fazer o C, né? Não vai ter o B, entenderam? Então eu acabo inutilizando toda a via metabólica daquele ponto para frente, né? Então vocês precisam entender aqui nessa aula de hoje esse fluxo nas vias metabólicas. Então existe um fluxo de reação. Eu tenho várias reações conectadas, aonde uma delas, a primeira, leva a segunda, leva a terceira, leva a quarta, e uma vai indo, né, atrás da outra. E aí, se eu interrompo em algum momento, então eu paro aqui, nesse ponto. Se eu interrompo aqui, todas as reações que vêm daqui para frente, elas não vão acontecer. Porque eu literalmente segurei o fluxo daquela reação. E o contrário, né? Se eu acelero as reações aqui do início, então elas vão mais rápido, você vai tendo mais, ó, acelerei essa reação. Eu vou tendo mais desse precursor, vou ter muito do B. Então, como aumenta a concentração do B, normalmente em reações químicas, quando você aumenta a quantidade do reagente, você desloca para a formação do produto, né? Então, você também acelera a segunda, entenderam? Então, se eu acelero a primeira, a segunda vai ser acelerada por tabela, né? Então, assim, esse tipo de situação em vias metabólicas é extremamente comum, tá? Em aulas mais para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre como que acontece esse controle, essa regulação do fluxo de uma via metabólica em vias metabólicas reais, tá bom? Então a gente vai pegar algumas vias metabólicas principais e vamos estudar um pouquinho desse fluxo. Tranquilo? Então, fiquem aí essa ideia geral.
Lembrem-se que, né, que as enzimas, né, que estão fazendo as reações, elas são os nossos pontos de controle. Então, se eu quero controlar uma reação química, eu controlo a enzima, né? Basta você produzir a enzima ou não produzir, enfim. Então, você controlou a enzima, você controla as reações químicas, né? E, no fim das contas, o metabolismo. Então, as responsáveis pelo nosso controle metabólico são as enzimas, tá? É assim que a gente consegue regular o que reação fazer ou não fazer em cada situação. Tranquilo? Muito bem. Bom, meninos, de uma maneira didática, o metabolismo foi dividido em dois grandes grupos, assim, né? Dois grandes caminhos metabólicos, certo? Que foi o chamado anabolismo e o outro chamado catabolismo. Na prática, essa divisão ela não é tão certeira assim, sabe? Muitas vias metabólicas elas podem ter um caminho anabólico em alguma parte e outra parte catabólica, sabe? Então pode ser um pouco mais misturado do que o que a gente bota na cabeça, né? Mas, de maneira geral, essa divisão ela pode ser feita, tá? E muitos livros trazem, então é bom que vocês entendam essa diferença entre o que é chamado anabolismo e catabolismo. Então, gente, os dois são partes do metabolismo como um todo. O metabolismo é o processo geral, né? E aí anabolismo é uma parte dele, o catabolismo é outra parte dele, certo? Quando a gente fala de anabolismo, nós estamos falando, né, de uma parte do nosso metabolismo associada à produção de biomassa, ou seja, massa corporal. Então, todas as reações que são anabólicas, elas visam o acúmulo e o ganho de massa corporal, certo? Então aqui, anabolismo, nós estamos falando de construção de biomassa. Opa, ficou pequenininho, mas deu. Tá bom? Então, construção de biomassa. Biomassa, gente, é a massa corporal, né? Biomoléculas, carboidratos, lipídios, proteínas. Então, você construir, né, essas coisas e construir o seu próprio corpo faz parte do seu anabolismo, certo? Percebam, né, que ele pode levar a um ganho de massa corporal mesmo, né? E é o que acontece quando nós somos crianças e estamos em fase de crescimento, né? Então, quando você tinha 2, 3 anos de idade, você pesava lá 10 quilos, não sei. Aí, você tinha 10 quilos. Hoje, você pesa 100 quilos. Poxa, você aumentou 90 quilogramas. De onde? Né? A matéria ela se criou, né? A gente está indo contra Lavoisier, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Não, gente, né? Nós estamos seguindo Lavoisier. Tudo se transforma. Então nós não criamos nada. Então de onde está vindo essa construção de biomassa? De onde que a gente constrói o nosso corpo? Então quando eu era criança eu tinha menos ossos, menos músculos, né? Assim, o volume, né? A massa, né? Então a minha massa de músculos, de ossos, tudo era menor. Então agora eu tenho muito mais músculos, muito mais ossos, muito mais pele, muito mais órgãos. E aí? Como que eu aumentei de massa dessa forma? A gente aumentou de massa porque nós transformamos, por meio do nosso anabolismo, o alimento que a gente está comendo. Então uma pequena fração do alimento, tá? É realmente uma parte menor do que a gente está comendo. Mas sim, estamos transformando esse alimento em massa corporal. Então, gente, esse meu osso aqui, ó, foi um pão que eu comi lá em 1990 e pouco. Legal, né? Então, eu comi aquele pedaço de pão, o meu anabolismo transforma essa matéria e aí transformou ela em matriz óssea. Tá? Então tá aí, agora virou osso. Entenderam a lógica, assim? Então é assim que nós fazemos essas conversões. O nosso anabolismo converte aquilo que nós estamos comendo em estruturas corporais. Certo? E aí dessa maneira você vai acumulando biomassa, então o seu peso, né, a sua massa corporal ela aumenta e você também consegue fazer manutenção do corpo. Então assim, uma criança ela está em fase de crescimento. Depois que você virou adulto, não mais, né? Então a gente não está mais crescendo, mas mesmo assim de vez em quando a gente ganha peso. Por quê? Eu posso acumular gordura, né? Então no que eu acumulo gordura eu engordo e aí eu tenho um ganho de peso, um ganho de massa. Mas eu também posso acumular músculo. Se eu começar a malhar e ficar bombadão, né? Eu vou também ter um ganho de massa, porque eu estou construindo os meus músculos. Tudo isso faz parte do nosso anabolismo, tá bom? Então, ó, vou até anotar aqui para vocês as principais, né, situações que o nosso anabolismo está associado. Então, crescimento,
beleza? Manutenção e regeneração de tecidos. Tranquilo? Então, ó, crescimento mais quando somos crianças, né? Mas a manutenção e regeneração de tecidos é constante, tá? Nós estamos o tempo inteiro armazenando e trocando os tecidos. O seu estômago, por exemplo, a cada 2, 3 dias você renova toda a epiderme ali do seu estômago, né? O epitélio de revestimento. Quando você pensa no seu sangue, a cada 3 meses, 4 meses, você tem uma renovação total ali das hemácias do sangue. Então, são processos contínuos de manutenção dos nossos tecidos. Se eu me cortar, eu rapidamente cicatrizo ele e regenero aquele corte, né? Justamente porque eu tenho um anabolismo funcional. Tranquilo? E ainda a última parte aqui do anabolismo é de fato o armazenamento, né? Então, armazenamento. Então, né, nós, além de tudo, armazenamos o que está sobrando, né? Então, a gente armazena na forma, por exemplo, de gordura, e aí você tem um ganho de massa corporal por conta daquele excesso de comida que você estava, né, ingerindo, certinho? Então, esse é o nosso anabolismo. Bom, e o nosso catabolismo? Catabolismo faz o contrário. Catabolismo quebra. Então, você vai pegar matéria, biomassa, carboidratos, lipídios, proteínas e quebrar, certo? Essa quebra libera energia. Então vocês têm que lembrar disso, tá? Por que a gente quebrou, né? Nossa, deu tanto trabalho construir o seu corpo. Então para que diabo você vai quebrar ele? Você vai quebrar para poder produzir energia, certo? Então o catabolismo, vamos por aqui, ó, tá? Ele é a quebra de biomassa para a produção de energia. Certinho? Energia dentro da célula, né, gente? Nossa principal forma, moeda de energia, é a adenosina trifosfato, é o ATP, né? Então, basicamente, durante o nosso catabolismo, nós quebramos coisas. Quebrei glicose, quebrei amido, quebrei proteína, quebrei gordura, qualquer coisa, tá? Então você quebra coisas, né, biomoléculas, e aí você transforma isso, você usa isso para produzir energia na forma de ATP, tá bom? Eu sei que esse é um conceito que às vezes fica meio vago, então vamos dar uma olhada em mais detalhe nisso aqui, ó. Como é que você produzir energia para fazer ATP? O ATP é a adenosina trifosfato, certo? Existe uma outra versão dela que é o ADP, que é a adenosina difosfato. Então, gente, trifosfato, 3 fosfatos, você quebra um, tira um, fica apenas 2, que é justamente a adenosina difosfato. E aí, qual que é o lance aqui? Toda vez que você falou, gastei energia, ó, mexi o braço, falei, pensei, tô vivendo, né? A gente gasta energia só que tá vivo, né? Então, qualquer coisa que gastou energia, na prática, quando você fala eu gastei energia, o que você está fazendo é quebrando um fosfato do ATP. Então, esse ATP, ele quebra um fosfato e ele vira ADP. Isso é gasto de energia, tá? Então, você tem 3, quebra 1, pum. Então, assim, não é que o ATP vai ser consumido, vai desaparecer. Não, a gente às vezes tem umas ideias meio doidas assim, né? Não, gente, tá errado isso. O que acontece é apenas, você tem um ATP, e aí eu vou mexer meu braço aqui, ó, fum. Na hora que eu mexi o meu braço, o ATP que estava ali, tinha 3 fosfatos, ele quebrou um. Quebrou um fosfato, ficou 2. Então agora ele é ADP, certo? Então esses aqui são os processos, tá, de gasto de energia. Tá bom? É meio dividido estranho, mas tá bom. Então isso é gasto de energia. Tá bom, mas e aí o ATP vai acabar? Se você não fizer mais, vai. Então como é que a gente faz mais ATP? Porque a gente não tem muito assim dentro da célula, né? Então como é que a gente faz mais ATP? Você volta o fosfato para ele, ué. Você tem 2 já fosfatos, bota mais um no ADP, certo? Então adiciona mais um fosfato, o ADP volta a ser ATP. Mas como é que a gente faz isso? Você precisa quebrar substâncias
para liberar a energia dessa quebra e usando essa energia você faz o ATP, ou seja, durante o nosso catabolismo. Então, no nosso catabolismo, nós vamos quebrar glicose, vamos quebrar aminoácidos, vamos quebrar ácidos graxos, né? Então, carboidrato, lipídio, proteína, vamos quebrar essas coisas. A energia liberada dessa quebra, a gente vai transformar o ADP em ATP. Então, esse aqui são os processos para, vamos por aqui, ó, produção de energia. Tranquilo, gente? Então você fica nesse ciclo eternamente, até você morrer, né? Então você vai estar sempre ali, gastando ATP, produzindo mais, gastando ATP, produzindo mais. E é por isso que a gente come o tempo todo. Você come com frequência, porque de onde a gente tira as substâncias para poder quebrar e fazer energia? Da nossa alimentação, você está comendo, né? Aí com o tempo, acabou, não estou mais comendo, estou em jejum. Acabou a comida, você vai começar agora a gastar o seu próprio corpo. Então você vai usando suas reservas, você vai usando proteínas, músculos, você vai começando a quebrar o seu próprio corpo para a produção de energia. Então o catabolismo, ele jamais pode parar. Você vai estar constantemente fazendo, né, esse processo de produção de energia. Tranquilo, gente? Tá? Então, lembrem-se aí dessa ideia geral, né? Das diferenças básicas entre anabolismo, catabolismo e essa lógica aqui, né, do processo de produção de ATP. Certinho? Bom, então é isso aí por hoje. Muito obrigado e até a próxima.